Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Procriar. Meu nome é Paloma Marques, sou diretora de projetos da Procriar Júnior, né? Assessoria e consultoria zootécnica Júnior. E desde já eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho, porque toda vez que for postado vídeo novo aqui no canal, vocês vão estar recebendo notificações. E hoje eu vou falar do tema, né? Manejo reprodutivo de vacas de corte, o uso da IATF para maximizar a produção de bezerros. E nesse vídeo eu vou estar abordando um tema muito importante, que é a fisiologia e a farmacologia da reprodução. Bom, para a gente entender aí os processos e a função de cada fármaco que é utilizado nos protocolos de ATF, é necessário que a gente tenha aí o conhecimento em fisiologia, né? Que a gente entenda toda essa dinâmica hormonal que já ocorre de forma natural nesses animais. E por meio desse conhecimento, a gente consegue adequar isso na escolha e no uso dos fármacos aí que vão estar sendo utilizados aí nos protocolos de ATF. Bom, aqui tem uma imagem ilustrativa onde mostra toda essa dinâmica hormonal. E aqui no sistema nervoso central nós temos o hipotálamo. O hipotálamo, ele libera um hormônio chamado GnRH, que é responsável por estimular a adenohipófise a liberar FSH e LH, que são hormônios gonadotróficos, ou seja, por mais que eles sejam sintetizados aqui no sistema nervoso central, eles têm efeito nas gônadas dos animais, neste caso aqui nos ovários das vacas. O FSH e o LH, eles são responsáveis aí pelo recrutamento, né, pelo desenvolvimento desse folículo. A partir do momento em que o folículo ele se torna dominante, ele produz aí estradiol. E quando ele se torna aí corpo lúteo, ele produz progesterona. A progesterona e o estradiol, eles fazem uma retroalimentação aqui no sistema nervoso central e tem influência aí na liberação do FSH e LH. Além disso, um outro hormônio participa aqui também dessa dinâmica hormonal, que é a prostaglandina F2-alfa, que é produzida aqui pelo endométrio, e ela é responsável aí pela luteólise do corpo lúteo, a regressão do corpo lúteo. Bom, falando agora um pouquinho sobre cada hormônio, vou começar falando sobre as funções e o controle do FSH. O FSH, ele é um hormônio folículo estimulante, ele é liberado pela adenohipófise e ele é responsável aí pelo recrutamento folicular, pelo crescimento inicial, desenvolvimento inicial dos folículos. A partir do momento aí que esse folículo ele se torna dominante, esse folículo começa a produzir estradiol em uma alta concentração. Esse estradiol em alta concentração, ele inibe a liberação do FSH. E todos os folículos ali que são dependentes desse FSH, eles vão entrar em atresia. Essa fase é chamada de FSH dependente. Ou seja, o FSH ele é regulado aí pelo estradiol. Quanto menor a concentração de estradiol, maior a concentração de FSH. E quanto maior a concentração de estradiol, menor a concentração, a liberação aí desse FSH. Então, além disso, a emergência, né, o recrutamento, o crescimento inicial desses folículos, ele independe das concentrações de progesterona. Se a progesterona estiver alta ou baixa no organismo do animal, ele não vai ter aí o impedimento nessa liberação do FSH, não vai inibir aí a função desse FSH. Para que o folículo ele continue o seu crescimento, seu desenvolvimento, ele vai depender aí de um outro hormônio. E para isso, ele passa por uma fase chamada de seleção folicular ou divergência, que é quando o folículo ele atinge um determinado diâmetro e começa a expressar receptores para o LH. O LH ele vai ser responsável aí pela continuação do crescimento, do desenvolvimento desse folículo. E o tamanho aí do folículo, do diâmetro do folículo para taurinos é de 8,5 milímetros, 6,2 milímetros para os zebuínos e 7,2 milímetros para bubalinos. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as funções e o controle do LH. O LH, ele é o hormônio luteotrófico,
ele promove o crescimento folicular pós-divergência e a pulsatividade do LH, a intensidade com que o LH ela é liberada, vai interferir no desenvolvimento desse folículo. Se a pulsatividade desse LH estiver baixa, os folículos dominantes aí que são dependentes do LH, eles não vão completar o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Logo, eles vão entrar em atresia. Se a pulsatividade ela for baixa, porém insuficiente, vai ocorrer um crescimento ali muito modesto desse folículo, muito lento. Se a pulsatividade ela for intensa, o crescimento folicular ele vai ser significativo e vai haver um aumento do diâmetro desse folículo. Se a pulsatividade aí ela for altíssima, vai ocorrer um pico de LH e, consequentemente, aí vai promover a ovulação. O LH, ele é regulado aí pelo estradiol e pela progesterona. Ao mesmo tempo que o estradiol aí, altas concentrações de estradiol inibe o FSH, ele estimula a liberação do LH. E os folículos que possuem receptores para o LH, por meio desse estímulo aí do estradiol, ele vai continuar o seu desenvolvimento. Essa fase é chamada de LH dependente ou pós-divergência. Porém, essa interação ela só acontece em baixa progesterona. Quanto menor a quantidade de progesterona no organismo do animal, maior é a liberação, a intensidade aí, do LH. E quanto maior a liberação de progesterona, menor é a liberação desse LH. Então, como que ocorre farmacologicamente, né? No início do protocolo, onde no primeiro dia de protocolo, que é chamado D0, ocorre aí a aplicação de uma fonte de estradiol, sendo o mais utilizado aí o benzoato de estradiol, e também faz aí o implante, coloca-se o implante de progesterona. Vai haver aí uma concentração sérica de estradiol e vai ocorrer aí a atresia dos folículos dependentes de FSH e LH. Ou seja, no primeiro dia do protocolo, quando for aplicado o benzoato de estradiol, vai elevar o nível de estradiol no organismo do animal, onde vai ter a inibição da liberação do FSH. Então, os folículos que são dependentes de FSH, eles vão entrar em atresia. E vai também ocorrer aí alta concentração aí de progesterona no organismo do animal por conta do implante. Então, todos aqueles folículos dependentes de LH vão entrar em atresia. E a partir do que os dias vão se passando, vai ocorrendo aí a metabolização hepática desse estradiol. Então, lá para o terceiro, sexto dia, vai ocorrendo aí um novo recrutamento folicular, um novo desenvolvimento folicular. E chega aqui no D7, no D8, dependendo do protocolo, é necessário que a gente faça a retirada desse implante de progesterona para que o folículo, então, ele continue o seu desenvolvimento por meio da liberação aí do hormônio LH. Então, a partir do momento em que a gente tira esse implante de progesterona, o folículo ele vai continuar o seu desenvolvimento para que ele atinja, então, capacidade ovulatória. Além disso, nos protocolos de ATF são utilizados aí outros hormônios muito importantes, como mostra aqui na imagem um protocolo de 3 manejo, no D8 é utilizado aí a prostaglandina F2-alfa e a ECG. A aplicação de prostaglandina F2-alfa é responsável aí pela luteólise do corpo lúteo, a regressão de um possível corpo lúteo ali existente nesses animais. Também faz-se aplicação aí da ECG, que é a gonadotrofina coriônica equina. Esse hormônio, ele se liga aí tanto nos receptores de FSH e LH. Então, ele possui uma atividade aí folículo estimulante e luteinizante. O uso da ECG, ela é muito utilizada, né? Porque ela é muito utilizada em rebanhos com baixa ciclicidade e também em vacas com baixa score, ou seja, a ECG, ela contribui aí para o crescimento, para o desenvolvimento do folículo, para que ele atinja aí um bom diâmetro e tenha capacidade ovulatória.
Além disso, no finalzinho do protocolo, é utilizado o indutor de ovulação. E existe uma série de indutores de ovulação no mercado. A escolha do indutor, ela depende do valor, do tipo de protocolo e o número de manejos. Além disso, a diferença aqui entre esses hormônios, né, indutores de ovulação, é o tempo em que eles vão estar aí promovendo um pico de LH para ocorrer a ovulação. Como mostra aqui na tabela, o HCG e o LH, eles se ligam diretamente nos receptores de LH do folículo. E vão estar desencadeando aí a ovulação cerca de 24 a 26 horas após a aplicação. O GNRH demora cerca de 2 horas aí para promover um pico de LH e a ovulação vai ocorrer aí cerca de 26 a 30 horas após a aplicação do GNRH. O benzoato de estradiol demora cerca de 22 a 24 horas para promover um pico de LH e demora cerca de 40 a 45 horas aí para desencadear a ovulação a partir da sua aplicação. O cipionato de estradiol demora cerca de 46 a 48 horas para promover um pico de LH e cerca de 68 a 72 horas aí para desencadear a ovulação depois da aplicação do cipionato de estradiol. Então, aqui tem um esquema ilustrativo, onde mostra aqui um protocolo da Orofino, onde no D0 eles fazem a aplicação aí do benzoato de estradiol e colocam o implante de progesterona nesses animais. Logo, vai ocorrer aí a atresia dos folículos dependentes de FSH e LH. No D8 é feita a remoção do dispositivo de progesterona, é feita a aplicação de prostaglandina e também tem o uso da ECG. No D9, um dia depois, é feito aí a aplicação do benzoato de estradiol como indutor de ovulação e 24 horas depois, um dia depois, é feito a inseminação nessas vacas. Aqui mostrar um outro protocolo de ATF, também da Orofino, um protocolo de 3 manejos, onde é feita a aplicação de benzoato de estradiol e feito aí o implante de progesterona nesses animais. No D8, faz a retirada do implante de progesterona, faz a aplicação de prostaglandina F2-alfa, faz a aplicação de ECG e é utilizado aí o cipionato de estradiol como indutor de ovulação. Cerca de 48 horas depois, ou seja, 2 dias, faz a inseminação nesses animais. Então, basicamente, a IATF, ela é uma técnica onde será escolhida o dia e o horário aí em que a gente vai estar inseminando essas vacas através da sincronização do seu cio. A IATF nada mais é do que uma técnica em que conseguimos aí manipular todo o ciclo reprodutivo dessas vacas com o uso dos fármacos, né? E a gente consegue, então, fazer uma inseminação com dia e horário marcado. Muito obrigada pela atenção. Daremos continuidade com o nosso tema, manejo reprodutivo de vacas de corte, o uso da IATF para maximizar a produção de bezerros. No próximo vídeo falaremos, então, sobre um outro tópico muito importante, que são os fatores que afetam a eficiência da IATF. Desde já, muito obrigada mais uma vez. Sigam a gente nas nossas redes sociais e ativarem o sininho para receber as notificações de quando tiver vídeo novo aqui no canal. Até a próxima!